Criado para sonhar. As 6 fases que Deus usa para o crescimento da sua fé, do autor Rick Warren. Eu resolvi trazer esse livro para vocês porque quando eu encontrei ele na Amazon, eu vim buscar aqui, eu sempre gosto de procurar, né, alguém que está indicando o livro ou algum review, e eu não achei nada no YouTube sobre esse livro, então resolvi trazer para vocês porque é um livro muito bom. É tão bom que eu comecei a ler ele ontem à noite e já estou na metade. Também é um livro pequeno, tá, gente? Ele tem no máximo aí 120 páginas. Bom, esse livro ele é do autor Rick Warren, que é o mesmo que escreveu o best-seller Uma Vida com Propósito, que eu também super recomendo. E vamos ler aqui o que ele fala a respeito desse livro. Um grande sonho é uma declaração de fé. Sonhar é o primeiro passo para desenvolver nossa maturidade espiritual e transformar nossa vida. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas cujos sonhos dados por Deus se tornaram realidade. Mas para chegar lá, elas tiveram de encarar uma jornada de fé onde cada etapa os moldou e aproximou de Deus. Eu vou mostrar um pouquinho desse livro por dentro. Eu gostei muito dessa capa dele. Também vou ler para vocês, porque no primeiro capítulo ele dá um resuminho de quais são essas 6 fases. Mas aproveite e já dá o like nesse vídeo se você gostou de eu estar trazendo aqui um livro novo sobre esse autor maravilhoso. E se você quiser adquirir esse livro, também aí na descrição do vídeo vai estar o link e você ajuda aqui esse canal quando você compra através do nosso link. Bom, aqui tem um pouquinho, como todos os livros, né, falando sobre o autor. A gente vai ver que Cada capítulo tem uma capa dessa aqui, tá bom? E atrás da capa vem um versículo bíblico que é correspondente ao que ele vai tratar. Também vem muitos textos em destaques, várias frases em destaques, como essa. Um grande sonho é uma declaração de fé. Tem outra frase aqui que eu também gostei muito, que diz: uma grande fé inspira grandes sonhos, os grandes sonhos exigem grande fé. Nesse capítulo em específico, ele está falando a respeito de como Deus nos criou para criar, né, para sonhar. E aqui ele vai trazer, então, quais são essas 6 fases que ele vai abordar durante todo o livro. A primeira fase é a fase do sonho. Sabe como Deus edifica a sua fé? Ele sempre começa com um sonho. Nada acontece até que você comece a sonhar. Você precisa ter uma ideia, uma visão, uma meta ou um objetivo. Quando Deus quer agir em sua vida, ele lhe dá um sonho a respeito do que quer que você faça e do impacto que ele deseja que você cause no mundo. Bom, é muito difícil a gente conseguir se mover, seja lá como for, se nós não tivermos o ânimo, a motivação em algo que a gente visualiza para o futuro, visualiza que aconteça em um sonho ou visão. Então aqui ele fala justamente isso, que é necessário que nós sonhemos, que a gente sonhe. Gente, vocês precisam sonhar, porque são os sonhos que vão fazer com que a sua fé seja movida. E ele vai trazer diversos exemplos durante esse livro de personagens bíblicos que se moveram na fé através do sonho que Deus lhes deu. A fase 2, ela fala da decisão. Você tem de tomar a decisão de entrar em ação. Nada acontecerá enquanto você não despertar e colocar o sonho em prática. Só 1 em cada 10 sonhadores no mundo decide ir atrás do sonho. O único modo de progredir na fé é decidir correr riscos. É tão interessante quando a gente vê a história de José. José ele foi completamente movido por um sonho. Só que ele não esperava estar num ambiente propício para começar a colocar aquele sonho em prática. Então, ele conseguiu ser administrador quando ele era escravo, ele conseguiu ser administrador quando ele estava no presídio, até que ele chegou no palácio, onde também ele foi administrador. Então, nós precisamos viver de acordo com a visão que nós temos de Deus, a visão que ele nos deu, o sonho que ele nos deu, para que a gente tenha essas ações de fé. Lembra, a fé sem obras é morta, então você precisa agir de acordo com a sua fé. E ele vai falar bastante sobre isso aqui nessa fase, no capítulo da decisão. A fase 3 são as esperas. Quando você vai atrás do sonho, existe sempre um período de espera, porque Deus faz você esperar, pelo simples fato de que Ele quer agir em sua vida antes de impulsionar seu projeto. O propósito dessa fase de espera é ensinar você a confiar em Deus e a ser paciente com o tempo dele. O modo que você lida com as salas de espera que Deus coloca em seu caminho mostra quanto mede a força da sua fé. Gente, como é difícil esperar, não é verdade? Todos nós que temos uma visão do Senhor, um sonho do Senhor, a gente passa por essa fase e essa fase é muito difícil, mas também é a fase onde a gente é mais moldado, capacitado,
amoldado ali, não sei, parece que é a fase que Deus mais move o caráter da gente, o coração da gente, que Ele mais nos transforma, é nessa fase aqui de espera. A fase 4 são as dificuldades. Você não terá somente de esperar, você terá problemas enquanto estiver esperando. Acontecem problemas até mesmo quando seu sonho está alinhado com o sonho de Deus, porque Deus está agindo sobre sua fé e sobre o seu caráter. Então, por fim, as dificuldades aumentam tanto que você chega ao seu limite. Já tentou de tudo, esgotou todas as opções e agora você chega à quinta fase da fé. Então, aqui é quando a gente já não consegue fazer mais nada para que o nosso sonho se realize. Vamos dizer que você nunca passou por essa fase, gente. Que a gente chega naquele momento em que, cara, não tem mais nenhuma opção aqui que eu, humanamente falando, eu possa fazer. É só Deus, né? A gente usa muito essa frase, mas na verdade deveria ser Deus desde o começo. Mas é um momento que a gente encara a realidade de que nós precisamos de Deus e que se Ele não fizer, não vai ser possível aquele sonho acontecer. Então é quando chega ali no impossível. Bom, aí quando chega nessa fase que a gente entende que acabou, esgotou as nossas opções, a nossa capacidade, a gente chega na fase do impasse, segundo o autor. Na fase dos impasses, a situação que já é difícil passa a ser impossível. Se você chegou a esse estágio, parabéns, você está em boa companhia. Até mesmo o apóstolo Paulo passou por uma fase assim. Deus não apenas pode ressuscitar os mortos fisicamente, ele também pode ressuscitar a vida emocional. Ele pode ressuscitar um casamento que já morreu, ele pode ressuscitar uma carreira morta, ele pode soprar um fôlego de vida depois de toda a esperança ter morrido. Então a gente vê que não é porque parece que as coisas acabaram, não é porque parece que algo finalizou, findou, que Deus ele não pode fazer isso reviver, né? Então não é porque você acredita que a sua vida emocional ela acabou completamente, que não tem mais jeito para ela, que Deus não pode mover. Não é porque o seu casamento acabou que Deus não pode restaurá-lo. Então aqui chega a parte dos impasses, onde a gente precisa ver que mesmo algo que já está morto, nós precisamos crer que Deus pode ressuscitar. E aí a gente entra na sexta e última fase, que é o livramento. No final, Deus dá o livramento, ele faz o milagre e traz a solução. Ele ama transformar crucificações em ressurreições, desesperos em vitória e impasses em livramentos. O motivo é simples, porque a glória vai toda para ele. Então Deus, ele vai fazer acontecer sim aquilo que a gente tem sonhado, mas nós precisamos passar pelo que a gente chama de processo e pelo que o autor chamou de fases da fé. As 6 fases que Deus usa para o crescimento da sua fé, porque né, dentro dessas 6 fases, Deus também está trabalhando em nós, Deus está nos moldando, nos transformando e nos capacitando a viver aquilo que nós sonhamos. Então, para finalizar aqui esse review, me conta nos comentários em que fase você se encontra de 1 a 6, que mostra aí o seu crescimento na fé. Bom, é isso, gente. Me conta se vocês gostaram desse review, se vocês querem que eu traga mais. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar para que a gente possa crescer um pouco mais aqui, levar mais livros cristãos para outras pessoas conhecerem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!